Corinthians ontem, sem o Dorival Júnior, não virava esse jogo pra cima do Internacional. Ô, Vitão, esse cara aí, quem é ele? Principalmente não virava quando ficou com um a menos, né? O Internacional, porque era assim com a família Dias, era isso. Jogar com um a menos era um problema. E ontem não foi assim, né, Regi? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, que ontem venceu o Internacional, um bom jogo, jogou muita bola na Neoquímica Arena, um jogo polêmico demais, né? 4-2 pro Corinthians, um show do Yuri Alberto. E a imprensa elogiou demais a chegada do Dorival, suas escolhas e a mudança ali do Corinthians, a mudança na maneira de jogar, na maneira de agir, como se comportou depois que ficou atrás do placar. Tudo isso e muito mais é o que veremos a partir de agora. O link lá da Gazeta estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhar o programa Mesa Redonda na íntegra. Muitos elogios ao novo Corinthians, treinado pelo técnico Dorival Júnior. E foi como o corintiano mais conhece, né? Mais gosta, dizem, né? Sofrido é muito mais gostoso. E foi com sofrimento, foi com polêmicas. Aliás, Michele Janela, para a enquete, o Dorival Júnior é o assunto da nossa enquete. E aproveite também e já passe os presentes para o nosso público. Boa noite mais uma vez, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite aos nossos convidados, a você que está em casa. Então, a enquete que está no site gazetesportiva.com é justamente essa. Agora, com o Dorival Júnior, olha lá, o Corinthians mostra que pode brigar por mais títulos. Vocês acham que essa chegada pode trazer aí um novo momento para o Corinthians? Vote no site gazetaesportiva.com. E claro que tem presentes para você. Você que entrar no nosso Instagram, @MesaRedondaTV, @MesaRedondaTV. Tem a foto da Regiane Ritter lá, tem a foto do Maércio também lá. Você vai escolher uma das. Obviamente, das polêmicas que nós vamos discutir, lance a lance. Foi um Corinthians mesmo que bem diferente com o Dorival Júnior, Paulo? Não, quando você fala de 4-2, o Corinthians foi melhor no finalzinho ali. Mas teve aqueles apagões que nós já conhecemos, né? Deu 7, 8 minutos de apagão, bola no pé dos jogadores do Corinthians, perdem e a equipe do Internacional vai lá e faz 2 gols. E Garrafa, desse time para aquele time que foi lá para altitude no Rio, jogar contra o Flamengo. Parecia que estava Parecia que estava na altitude, né? Parecia que estava na altitude. Mudaram 3 peças. 3 peças. Foi o Kaká, o Hugo e aí o Martínez no meio-campo. Então você vê, é tudo falta de concentração, é falta de posicionamento, é falta de querer ganhar o jogo. E nós vimos um Corinthians que queria ganhar o jogo. Então foi um time. Por mais que falhou, teve as suas falhas lá, sobre aproveitar as oportunidades na hora das finalizações. Bom, vai todo mundo entrar na roda, obviamente, né? Mas terminada a partida, veio a declaração do Vitão, do Internacional. Eu confesso que não conheço o Vitão, né? Mas ficou conhecido. Porque depois da declaração dele ficou conhecido. Acho que o que ele mais fez no futebol foi a declaração que ele deu ontem, lá na Prime. Até porque ele é da base do Palmeiras, então quando ele fala da arena do Corinthians... não sabia, essa informação é nova. Agora a gente sabe. Agora tem sentido. Porque acabou o jogo, né, Maércio, Regiane, Miller, Chico, enfim, todos. Acabou o jogo, o Vitão chegou naquela entrevista pós-jogo e soltou o verbo. Lances polêmicos. Vamos ouvir o que o Vitão, ex-Palmeiras, falou do Corinthians e da arbitragem. Se liga na tela. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim. Bote esse árbitro pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Boca suja. Boca suja e mal educado. Parece o Kaká. Que é isso? Né? Que é isso? Foi 11 contra 12 ontem, ô Morcego? Não, foi nada. Foi um Corinthians que soube jogar. O Paulo falou de 3 mudanças no Corinthians, né? A principal ele não falou, é o Dorival Júnior. O Corinthians ontem, sem o Dorival Júnior, não virava esse jogo pra cima do Internacional. Ô, Vitão, esse cara aí, quem é ele? Principalmente não virava quando ficou com um a menos, né? O Internacional, porque era assim com a família Dias, era isso. Jogar com um a menos era um problema. E ontem não foi assim, né, Regi?
Na verdade não. Eu só tenho uma pergunta depois dessa virada do Corinthians, depois dessa exibição do Corinthians. O problema era o técnico? Era o técnico anterior? O Dorival chegou fazendo milagres? Era o técnico. Era o técnico. Ele fez em 48 horas, o que o outro não fez em 48 quanto tempo? Então, eu fico imaginando, se o problema era o técnico, muita gente tem a cobrar dos jogadores, dos seus atletas, dos atletas corintianos. Porque eles podiam, por exemplo, nenhum deles gostar do treinador, mas eles tinham que respeitar o torcedor. Eles tinham que respeitar, não sei se merece, mas respeitar o presidente, respeitar o diretor de futebol que contratou o treinador e manteve o treinador, mesmo não estando à altura daquilo que a torcida queria. Então, a pergunta que fica é essa. O problema não foi o Dorival Júnior fazendo milagres no time do Corinthians. O problema era o Ramon. O problema era o técnico. Mas talvez, você sabe, uma das coisas que o Garrafa sempre falou, Regiane, foi a questão da substituição. Falta de ideias. O problema dele foram as substituições. E aí chega o Dorival adotando uma outra metodologia. E isso é muito bom para um clube, isso é muito bom para um time. Olha, o jogador começa a entender, o Hugo estava lá largado. Ele pega, aposta no jogador e posiciona o jogador. Tanto é que ele fala assim, eu coloquei o Hugo porque nós precisamos de um jogador mais defensivo. Mas ele fez tudo isso em 48 horas? Tem experiência. Deixa eu saber do Miller. Ex-técnico de seleção, né? Ex-técnico de seleção brasileira. Regiane, eu entendo o seu questionamento, mas são opiniões. E eu vinha dizendo aqui sobre a família Dias, né, da falta de ideias. Quando ele não tinha o time titular, faltavam ideias à família Dias. Sim. Quando precisava mexer, era um desastre. Ontem, o Corinthians, ele sai no primeiro tempo, né, Miller? Perdendo de 2-1 e de virada. E no segundo tempo, a gente viu o trabalho do Dorival. Jogadores que eram preteridos pela família Dias, eu digo família Dias, não é nenhum demérito a eles, não, é porque os dois dirigiam o time, talvez muito mais o Emiliano. O Thales, que teve um bom início com o Ramon, era a última opção entrando em 5 minutos. Não que o Thales tenha jogado muito, mas o Thales vai começar a ser aproveitado e muito pelo Dorival. Maicon ganhando mais tempo de jogo. O próprio Coronado, eu nunca vi Coronado, ou poucas vezes vi Coronado e Garro. Aí do Garro não está jogando, mas com o Dorival não tenho nenhuma dúvida que nós teremos Coronado e Garro. Porque o Corinthians que tem um elenco diminuto, né? Você não pode abrir mão de alguns jogadores. E a pergunta do que já foi pré-discutido aqui entre vocês, antes de entrarmos nos lances polêmicos, é para o Miller, é em cima desse questionamento da Regiane. Com 2 jogos, 2 vitórias contra Novo Horizontino e agora contra o Inter do jeito que foi ontem, Miller, dá para sentir, claro, não taticamente, mas a importância de ter o Dorival no banco, tendo como base os 2 jogos e principalmente o jogo de ontem. O Dorival deu uma oxigenada. Ô, Benfi, vem pra cá um pouquinho. Vem pra cá, não fica. Ô, Carridio, nada de muito aberto lá pelo lado direito. Você é meio, eu preciso de você aqui. Você acha que teve esse trabalho para que o Corinthians ontem jogasse o que jogou e conseguisse essa virada que foi muito difícil contra o Inter, Miller? Como bem destacou o jogador, o Dorival deu moral para os jogadores que não vinham jogando com o Ramon. Acho que o único erro do Ramon foi que ele insistia no que era errado. Acho que ele poderia ter renovado, assim, rodado o elenco nos jogos seguintes, né? Ele insistia muito em uma escalação e certos jogadores que não estavam jogando bem. Acho que aí foi um erro grande dele. Agora, é claro que a expulsão do Bruno Henrique foi determinante, né? Lógico que a gente vai discutir depois, mas até a expulsão o Inter estava jogando bem. O jogo estava equilibrado, o jogo estava bom. Sim, claro. Então, eu acredito que o árbitro, para mim, na parte disciplinar, ele foi mal. Aí uma outra coisa que a gente vai discutir. Mas o Corinthians aproveitou da debilidade do Inter, com um jogador a menos, na debilidade na bola aérea do Inter e conseguiu fazer mais 2 gols. E restavam apenas o quê? Acho que uns 10 minutos da expulsão do Bruno Henrique. A gente vai mostrar o lance polêmico aqui, se foi justo ou não a expulsão. E em 10 minutos o Corinthians conseguiu aquilo que o Corinthians do Ramon Dias não conseguiu num tempo inteiro contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Só para colocar e vamos esquecer o Ramon, que é coisa do passado. Então vamos lá, lance a lance, gente. Lance a lance, o primeiro lance. O primeiro lance, o Inter reclama de um pênalti no Wesley. Pênalti de Yuri Alberto. Põe na tela, vamos lá. Aí, ó. A defesa do Corinthians sai. O Wesley e Yuri brigando. O Wesley cai por esse ângulo. Agora vamos ver aproximado. Vamos ver. Para você, Maércio, já... Foi pênalti. Você acha pênalti? Pênalti. Por que você acha pênalti? Porque o Yuri, com o braço, segurou o jogador do Internacional, Wesley, e impediu que o jogador progredisse. E aí é pênalti, não precisa nem de VAR, cara. É que o árbitro estava... Os jogadores estavam de costas para ele, né? Mas foi pênalti. Segurou
Segurou. Segurou. Eu tô com o Paulo Sérgio. Segurou não, segurar é você pegar, dar um abraço no cara, segurar assim. O cara tá aqui no contato. Você pode segurar de várias maneiras. Essa foi uma forma que o Roberto segurou. Chicão, segurar é o quê? Segurar assim, ó. Assim, ó. Me larga. Judô, pô, vocês estão brincando. Eu entendo o seguinte, que teve realmente a minha visão, eu quero ouvir a visão de cada um. Teve um braço do Wesley, o Wesley traz o braço, aí o Yuri cruza o braço, e eu ouvi o PC, o Paulo César Oliveira lá no Sport TV, ele disse o seguinte, ele fala que esse braço do Yuri não joga o Wesley pro chão. Não, o Wesley não cai, o braço tava lá, os dois estavam com o braço. E aí, sem clubismo, vai, foi pênalti do Yuri ou não? Comentem abaixo. Depois deles pegarem e analisar ali os outros lances, né? As outras polêmicas, porque foram inúmeras nesse jogo. Tirando as polêmicas, o Corinthians foi bem. Abriu o placar, saiu na frente, depois tomou a virada. O Hugo ficou indignado com a defesa. Depois, na volta do intervalo, né? Timão foi pra cima esse grande jogo. É claro, a expulsão ajudou bastante. Mas vale ressaltar muito ali as mudanças feitas pelo técnico Dorival Júnior e como o Corinthians se comportou depois que ficou com um homem a mais jogando ali nos seus domínios. Opinem abaixo, diz o que vocês acharam e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!